Olá, policiais penais de São Paulo, socioeducativos, servidores da Fundação Casa, trabalhadores da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, sou Gilberto Brau. Nós queremos nesse vídeo mostrar como foi a reunião com o candidato a vice-governador na chapa de Tarcísio de Freitas, que é candidato ao governo do estado de São Paulo pelo Republicano. Nós temos a preocupação de apresentar várias pautas e propostas que atendam os trabalhadores da segurança pública, especialmente, aí, lógico, os trabalhadores do sistema penal e socioeducativo, que são geralmente excluídos, que não têm parlamentares que os representem lá no Parlamento Estadual e no Parlamento Federal. Participou dessa reunião eu, como candidato a deputado estadual, o companheiro Piva, do Sistema Penal, o companheiro Renato Cruz, que é candidato a deputado federal pelo Sistema Penal, certo? O companheiro Dárcio, que é da base dos trabalhadores do Sistema Penal, o companheiro Osório e o companheiro Hamilton Muay Thai, que são trabalhadores da base do sistema socioeducativo. As propostas que nós apresentamos lá envolvem toda a segurança pública, porque nós entendemos que a mudança ela se dá primeiro tendo comandos nas instituições que sejam dos trabalhadores. Nós não podemos mais aceitar que pessoas de fora que não conheçam essas categorias venham administrar as categorias e colocar as instituições e colocar as categorias em risco, em situação precária e com salários extremamente baixos, que são os piores salários do país, como acontece aqui em São Paulo. Mais do que isso, o que penaliza os trabalhadores do interior, o que penaliza os trabalhadores do litoral, a questão da isenção dos pedágios para as forças de segurança pública, a questão do vale combustível para aqueles trabalhadores que moram no interior e no litoral, que acabam tendo aí um custo altíssimo, a questão dos alojamentos coletivos nas unidades prisionais socioeducativas que possa abarcar os trabalhadores do sistema penal, socioeducativo, polícia militar e polícia civil, que moram no interior e acabam prestando serviço na capital. Então são coisas que o custo para o Estado é pequeno, mas o ganho para os trabalhadores é grande. Nós queremos que vocês vejam, para que vocês possam entender tudo aquilo que nós estamos propondo aí para a mudança da socioeducação, polícia penal, polícia militar, polícia civil e guarda civil metropolitana. As forças de segurança é o momento delas se organizarem e conquistarem. Esse é o nosso recado para você. E aí veio o outro, o Mascarete, Paulo de Mazana, que era presidente do Tribunal de Justiça. Ele aposentou, joga lá na Fundação Casa. Na verdade, a Fundação Casa ela virou uma curva de rio. Tudo que não presta, não tem onde, os cargos políticos não tem onde colocar, coloca lá. Nós temos um cara lá que chama Guilherme Peladão. O cara, ele é parente, é casado com uma parente do Alckmin. E aí desmontaram um núcleo profissionalizante para criar uma unidade chamada Unicasa, que tecnicamente tem que dar capacitação, para botar o cara lá para ganhar 25 pau de salário. E o cara é conhecido por Guilherme Peladão por quê? Porque ele faz nudes nos grupos de WhatsApp das servidoras da instituição. Então, assim, a coisa está degringolada, mas eu entendo que a coisa é maior do que isso, né? Como eu estava falando para você lá. Acho que um pouco isso que o Hamilton, o que o Osório traz é mais um anseio imediato da categoria. Que é a questão salarial, a questão do plano que não rola, quando rola é só os de cima sempre que é abarcado, quem está embaixo aí continua ganhando R$2.000, enquanto tem gente lá em cima que não faz nada. Né? E se o Tarcísio entrar e colocar um presidente lá, aquelas pessoas já foram cursistas, covistas, alquimistas, serristas, doristas e se for, vai ser Tarcísio, porque é uma gangue que existe dentro da instituição que ela vive são abutres. Elas criam a miséria ali embaixo para poder sobreviver. Perpetuar ali no poder. E aí o que acontece aí que nós entendemos que tem que ser mudado? Não é só mudar aquela questão da gestão, de ter um novo modelo de administração. Você tem que ter um modelo de administração e ter a participação dos trabalhadores.
Porque quem está na ponta é que conhece a forma de atuar da instituição, né? E isso demanda o quê? Uma capacitação, melhores salários. Mas a nossa proposta, o que o Hamilton coloca aí, que é uma coisa mais a longo prazo, né? Eu fiquei muito contente dele ter trazido, porque ele praticamente, esse documento dele, ele dá um eixo do que é a nossa proposta da polícia socioeducativa. Porque assim, as pessoas acham que nós cuidamos de criança de creche, nós não cuidamos de criança de creche. Nós cuidamos de adolescentes autores de ato infracional, que roubaram, mataram, estupraram, pertencem a grupos criminosos, tem muitos deles que lideram grupos criminosos, e nos colocam em unidades jogadas no final do mundo, né, onde você não tem um mínimo de segurança. Por exemplo, lá de São José dos Campos, está jogado lá na Tamoios, lá, quase Jacareí. sabe? Então, e aí o que acontece? Não, tem a de Jacareí e tem a da Tamoios. Não, quase em Jacareí na Tamoios, que ali também tem divisa, que tem a Vibrasa ali, antes da estrada da Vibrasa. Ali, cara, se tiver uma tentativa de enquadramento, até a polícia chegar ali, o cara tá morto. Se você for em algumas que a gente foi em Mirassol, Sertãozinho, ano passado, ano retrasado, a unidade fica encravada no meio do canavial, cercado de canavial. O cara tem que descer na estrada, que eles cortaram o transporte, tem que vir andando, risco de ser morto, ser emboscado. Pegou fogo no canavial. Um sufoco para poder tirar os funcionários da adolescência, quase morreram queimados. Então, assim, não tem planejamento técnico de segurança. Né? Você tem pessoas especializadas em segurança, que são trabalhadores, o Osório está aí, o Hamilton está aí, e tantos outros que têm conhecimento. Né? E ao invés de eles colocam pessoas que nunca viram um adolescente com ranho na cara, essa é a verdade. A questão da polícia socioeducativa para nós é uma coisa fundamental. Primeiro, que nós precisamos ter o porte de arma. Nós tivemos vários servidores assassinados fora das unidades. Nós tivemos aí, em maio, um servidor morto, em abril, né? Que ele morreu em maio, mas ficou um mês internado no UTI. Teve afundamento, o cara foi assassinado dentro da unidade. Nós tivemos agora, há 15 dias, em Manguá, né, onde os caras atacaram a casa dele, torturaram ele, arrancaram uma perna dele e botaram fogo na casa com ele lá dentro. E vários outros, fora os casos de suicídio. Na Polícia Penal não é muito diferente também, né? A gente tem que dizer isso aqui. Então o que acontece? Eu mudei 3 vezes de residência. Você é ameaçado de uma forma e você não tem qualquer segurança, né, de se defender. A gente não tem um estilingue para se defender. Você entendeu? E o governo do estado dificulta isso. A porta das unidades tem um corpo de vigilância que você não sabe nem quem é. São empresas de quinta categoria que chega lá, uma boca de porco que é contratada ali numa região e coloca o cara. Nós já tínhamos feito um levantamento em caso da Raposo Tavares que quem estava cuidando das portarias era ex-detentos. Você está entendendo? Ora, o cara está cuidando de uma unidade de adolescente infrator gravíssimo. Como é que eu coloco um detento para... Então você não precisava ter, primeiro, essa questão da regulamentação da nossa profissão, do porte de arma, da nossa proteção e da segurança armada nas unidades. Só aí você eliminaria 90% dos problemas de rebelião e de tentativa de fuga. Segundo, é a Secretaria de Segurança Socioeducativa. Porque assim, a Polícia Militar não consegue dar conta. O Ibanez Rocha fez um fato de colocar a Polícia Militar dentro da escola lá, você viu o B.O. que deu. Porque os caras não têm um treinamento como nós temos para poder atuar com adolescentes. Você entendeu? Então a Polícia Socioeducativa, dentro do projeto que nós pretendemos aí, não só de valorização do quadro funcional, de ter o porte de arma, de ter a atividade policial que já está sendo reconhecida pelo SUS, mas principalmente de você abarcar outras atividades. Na Secretaria de Segurança Socioeducativa, você abarca a Fundação Casa como órgão de ressocialização e abrigamento dos infratores. Você tem as delegacias juvenis que cumprem o ECA, porque o adolescente não pode ficar mais do que 24 horas numa delegacia. Então, se você tem a delegacia juvenil com profissionais especializados, delegados especializados na questão do Código Penal e no ECA, não vai acontecer o que acontece muitas vezes. O delegado, por desconhecimento, quando ele redige o inquérito policial lá, você entendeu? E chega lá na vara da infância e da juventude, por um equívoco, vai lá e libera o adolescente, né? E além de
como é que se diz assim? Ele não pode ficar, você está infringindo aquilo que o próprio ECA. Mais do que isso, essa polícia socioeducativa ela teria o papel de atuar também na parte preventiva, não só da proteção dos estudantes nas escolas, mas também dos professores, né? O tanto de professores que são agredidos reiteradamente aí nas escolas, coibir o tráfico de droga nas portas das escolas e dentro das escolas, mas aí você tem uma autoridade policial que é treinada e especializada no trato juvenil, que é o nosso papel. Nós fazemos isso no dia a dia. Nós aqui, eu, o Hamilton, ele, eu trabalhei em unidade da Imigrantes que você tinha 500 adolescentes numa ala para 5, 6 funcionários. E a gente tocava a casa, tocava as atividades, porque a gente tinha, apesar de todas as condições de saúde, imagina em unidades pequenas, dentro de uma escola. Agora você precisa ter o quê? Um aparato do Estado para isso. Né? Não pode mais ficar tratando a questão do adolescente autor de ato infracional dentro do romantismo que muitos pregam, que apenas a questão social, a questão... Isso não é verdade. Nós lidamos aí com criminosos que vêm da periferia, lógico, a maioria. Mas você tem que lidar com criminosos juvenis aí que vêm da classe média e são estruturados e são bem instrumentalizados. E nós, trabalhadores, diferentemente do sistema penal que anda armado agora, nós não temos nenhum estilingue para se defender. E muitas vezes, quando você pega com uma arma e apenas para se defender, a própria polícia te leva para a delegacia, você acaba... Mas anda armado agora, não. Só por conta da mudança, ele não está regulamentado. Não, nós não temos a carga do armamento, mas o nosso armamento é particular. Então, é particular. É autorizado a ter. Exatamente. Então, mas isso para nós já seria o suficiente. Você está entendendo? E na portaria das unidades você teria a polícia armada da própria instituição. E não os vigilantes que muitas vezes lá o cara só de... eles são despreparados, não tem treinamento nenhum. Tem que criar perímetros de proteção nas unidades. Você chega em qualquer unidade da Fundação Casa hoje, tirando aí a Vila Maria, uma ou outra unidade, o bandido ingressa lá dentro da unidade, porque você não tem perímetros de... Não é que no sistema penal que você tem as grades de proteção. Também não está tendo não em alguns lugares não, meu filho. Então, olha como é que está a situação. Não pense não. Então esse tipo de proposta nossa é uma proposta que ele tem um impacto na sociedade, porque ele atua não só na questão da recuperação e da ressocialização e do abrigamento do adolescente que já foi apenado tecnicamente, recebeu a medida socioeducativa, mas você tem um outro trabalho que é o trabalho justamente de prevenção, né? E inclusive pode até ampliar para um trabalho de investigação junto aos crimes cometidos. Por exemplo, vou citar um exemplo, aquele rapaz que matou o motoqueiro, matou o jovem lá no roubo de celulares que estava junto com a namorada. Antes mesmo da polícia falar, os funcionários da unidade já estavam dizendo, porque os moleques reconheceram ele na televisão. Você precisa criar um sistema de inteligência e um serviço reservado, não só para nós, mas para a polícia penal, para poder apurar os crimes cometidos contra os servidores. Eu queria falar isso, ó. Eu compactuo com o Hamilton, assim, ó. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não defende o moleque que está na Fundação Casa. Ele defende meu filho, seu filho, ele defende todo mundo. O problema não é o Estatuto ele é perfeito. O problema é as interpretações que se dão ao Estatuto. É a mesma coisa dos direitos humanos. Os direitos humanos eles são fundamentais. O problema é a forma como se utiliza os direitos humanos de forma distorcida. O Estatuto da Criança e do Adolescente, se ele fosse aplicado na íntegra, ele é até mais punitivo em alguns momentos do que o Código Penal, porque se 90% desses adolescentes fosse julgado pelas varas criminais comuns, nenhum deles estava dentro da Fundação Casa. Porque a maioria chega lá e confessa que fui pego com a droga mesmo, eu que roubei, o juiz já interna. Se for para o sistema penal, se não tiver outras provas para acarrear o processo, ele vai ser... O preso, você prende o cara por 5 dias, prorrogado por mais 10 dias, certo? Ou depois a preventiva. O adolescente ele já começa com 45 dias, meu amigo. O problema é o quê? O problema é a forma como se dá a interpretação. Se pega um moleque que é criminoso, que matou, que roubou, que a mãe não teve controle dele dentro de casa, que a mãe não, que a sociedade, que a comunidade não conseguiu amparar, que a escola não conseguiu, e bota ele lá.
Quer tratar o moleque como bebê, tem que ter disciplina. Tem que separar essa questão da disciplina da educação. Porque ó, eu tenho 27 anos de instituição. Eu trabalhei nos piores complexos. Eu trabalhei em unidade com 40 moleques. Foi internado Vila Conceição e trabalhei em unidade com 500 por ala, com 5 funcionários por ala. Os que tinham 500 com 5 funcionários funcionavam mais do que os que tinham 40. Sabe por quê? Porque tinha disciplina. Os 40 eles que mandavam. Porque lá você é o seguinte, o funcionário falava, é assim, o horário é esse, a janta é essa, o horário de acordar, e você tinha respaldo para fazer aquilo. Mas posso complementar só isso que você está falando? Tanto no sistema prisional como no sistema da Fundação Casa, é o que você acabou de falar. A gente não tem o respaldo do governo. A gente não tem. Então, quando você chega nesse ponto, MP, né? o policial penal, o funcionário da Fundação Casa, ele tem medo de agir. Porque ele tem medo de ser punido. Até agindo corretamente. Ele agindo corretamente, ele tem medo de ser punido. Vamos dizer uma coisa, ó. Eu sou uma das pessoas que eu tenho uma crença de que a mudança ela é fácil. As pessoas tornam ela difícil. Vou citar um exemplo. Quando nós tínhamos os grandes complexos, o Osório lembra bem, que foi referido várias vezes, né? O Milton acho que já não pegou tanto essa época dos grandes complexos. Eu sempre fui do grupo de prevenção. Né? Mas assim, imigrantes, Parelheiros, Santo André, que era o Cadeião, Franco da Rocha. O que acontecia naqueles grandes complexos? Você tinha uma concentração gigante de adolescentes e uma concentração pequena de funcionários, que era uma concentração grande em função, mas em função da divisão dos plantões se tornava pequena. Nós fizemos uma guerra tão gigante com o governo, na época, né, para poder fazer a descentralização, e ela aconteceu. O nosso sonho de distribuir as unidades no Estado, primeiro que você leva o adolescente mais perto da casa dele, humaniza, facilita para o servidor que é do interior, que é uma outra coisa que tem que ser pensada aqui. Servidores do interior, eles têm um custo muito alto de transporte, eles não têm um vale combustível, eles não têm sequer o vale transporte, porque não tem o transporte, eles têm que se virar. Né? É verdade. Os que moram, que são do interior, moram na capital, não tem alojamento, gastam uma fortuna. No sistema penal é a mesma coisa, gastam uma fortuna. Deixam a família do interior, ficam aqui. Para poder custear repúblicas e alojamentos aqui. Coisa simples que reforçaria a segurança das unidades. Tanto no sistema prisional quanto na Fundação Casa, você construir pequenos alojamentos naqueles terrenos em frente ao sistema prisional, para os servidores, ou até mesmo para os policiais militares que vêm do interior, para os servidores da Fundação Casa. O que acontece ali? Além de você ter um conforto para a pessoa que ela economiza, você traz segurança, porque você tem mais gente ali presente na unidade. O custo do Estado E o custo do Estado é mínimo. Né? Aqueles trabalhadores que moram, por exemplo, em cidades que em torno ali de 60, 70, 100 quilômetros e não tem o transporte, por que não tem a isenção do pedágio para as forças de segurança no Estado? Essa é uma das questões que nós temos que discutir para os servidores penais, para os servidores socioeducativos, para os policiais militares, certo? Que as rodovias aqui no Estado, todas elas são permissionais, são concessionárias, certo? A isenção para esses trabalhadores já economizaria uma grana enorme para o bolso dele, né? O vale combustível facilita para que o cara possa ter o transporte. E mais do que isso, traz a segurança para o trabalhador. E você não tem isso. São coisas pequenas que, se você colocar na ponta do lápis, diante do gasto que o Estado tem, é nada. Mas que para os trabalhadores, isso reduziria o adoecimento, o absenteísmo, a depressão, os problemas familiares, que nas forças de segurança é o que mais tem. Por quê? Porque isso destrói relacionamentos, sabe? Infelizmente, em nenhum momento os governos que passaram por aqui, eu espero que o governador Tarcísio, o senhor, pense nisso, é justamente o quê? Olhar esses profissionais como seres humanos, né? Que eles são detentores de dor, de raiva, de família, de amor. Pessoas, né? São pessoas. E se você não valorizar essas pessoas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não, inclusive, Gilberto, me permita, vice-governador, pegando essa informação,
nós temos informações da Secretaria da Administração Penitenciária, o número de servidores que passam a beber mais, problemas familiares, dependência química, porque falta um cuidado. A própria Secretaria admite isso. Falta um cuidado, porque são pessoas que, por exemplo, eu tenho servidores aqui, que está aqui na capital, esperando uma transferência para ficar mais próximo dos seus familiares há 10 anos. Há 14 anos. Há 14 anos. Ou seja, é um servidor que toda semana ele tem que viajar 600 quilômetros para rever a família. Então isso adoece o servidor. Que me cobra, sempre que me Né? Isso adoece, vice-governador, mentalmente, psicologicamente, até fisicamente o programa servidor. funcional. Hoje, para se andar armado, você tem que ter o federal, só que o custo é alto. Sim, e tem uma certa burocracia Isso. longa. Uma grande parte dos funcionários, acredito que tenha, porque acaba tendo que fazer bico, porque não... E aí, agora mudaram os delegados lá, tá um parto para você conseguir. Eu recebi várias denúncias hoje. Então eu dou umas propostas aí que eu acredito que não vai ter um gasto muito grande para o governo. Aí você falou qual que é o sistema de Minas para os funcionários. Você tá falando. Isso, para os funcionários, que desde colocar os servidores do processo administrativo. Há uma valorização. Que são os dois que você Mato citou Grosso, também. Mato Grosso também, Mato né? Grosso, Há Goiás. uma valorização na Pegar carreira. em Minas Gerais, sai. Minas e Brasília. Ó, Minas Gerais, quando sai, Item 3. quando sai para fazer blitz, sai a Polícia Militar, a Polícia Penal e o Sócio Educativo junto para fazer a Educativo blitz. essa semana Cada passada um no tava- seu quadrado. Estava né? fazendo blitz com a Polícia Rodoviária Federal. Fomos inclusos no SUS também. Não, o SUS foi um trabalho de cooperação, né? A gente tem que incluir vocês no artigo 144, porque nós consideramos vocês forças de segurança. Vou fazer uma colocação. O Felício tem Rapidinho. agenda. Tem que... Só uma rapidinho. Eu acompanhei a criação do GIR aqui na capital. Foi, inclusive, o camarada que foi o primeiro diretor do GIR aqui na capital trabalhava com a gente em Osasco 2, aí daí Fica aqui perto, né? Na rota, né? Grandamente, por trás da rota, não é do isso? Carandiru. Santana, fica em Santana. E o que acontece? Ele saiu do CDP de Osasco, foi criar o GIR no Belém 1, Belém 2 ali. Eu até fui convidado na época. Fica dentro do Complexo Santana. Vocês têm lá uma unidade e tem onde eu trabalho. Então o que acontece? Já está mais que provado que nós somos capazes. Por quê? Os AEVPs em 2002 vieram para substituir os policiais militares nas muralhas. O GIR, mesmo sem estrutura, que deveria ter, substituiu a tropa de choque da Polícia Militar. Com excelência. Excelência. Hoje o sistema prisional paulista é um sistema que tem um índice muito baixo de fuga, tratando-se de unidades de regime fechado. Então eu acredito assim, que nós temos capacidade até para assumirmos o comando da Polícia Penal, que está inclusive na PEC, Sim. que o diretor-geral da Polícia Penal Tem que ser de carreira. tem que ser de carreira. E da ativa. Então a gente acredita que é o seguinte, tudo bem, não tenho nada contra policiais militares, tenho inclusive oficial na minha família, mas não tem necessidade de ter coronéis no comando da Polícia Penal. Até porque eles não sabem nada. Nós já do mostramos que sistema. nós somos Não capazes. conhece. Não conhece. E assim é o sistema socioeducativo. Nossa Precisa também passar por uma grande reforma. É onde eu chamo a atenção que há sim omissão, principalmente os deputados que se dizem da segurança pública, e não rever uma grande reforma na lei de execução penal também. Então, assim, a gente aqui em São Paulo, com a regulamentação da Polícia Penal, com a criação da lei orgânica, a gente vai modificar muitas coisas que não é pró-servidor, não é pró-Estado. Porque a gente sustenta Pró-cidadão. pró-cidadão. A gente sustenta aqui, vice-governador, me permita chamá-lo vice-governador, que a partir de janeiro você vai ser vice-governador do Estado. A gente sustenta aqui, vice-governador, o maior sistema penal do Brasil. se não da América Latina. A gente tem a terceira população carcerária do mundo. Perdemos apenas para os Estados Unidos e para a própria China. Então,
não existe um sistema penal na América do Sul, como você falou, tão mais difícil de trabalhar do que no Brasil. Então, assim, esse diálogo de perto, como a gente está tendo agora, isso é importantíssimo. Por quê? Porque após as eleições, a gente quer continuar debatendo e discutindo isso com pessoas que não estão se aventurando, porque hoje é muito fácil você criar uma pauta, vou trabalhar em prol da Polícia Penal, vou trabalhar em prol do sistema socioeducativo, mas a gente vê muito discurso político-eleitoral, de pessoas que nunca, inclusive, colocaram o pé, Piva, numa unidade prisional ou num sistema socioeducativo. Mas é o que acontece. Está aqui o Gilberto com 27 anos, entendeu? Eu estou de diretor do Sindicato dos Policiais Penais. Eu estou de diretor do Sindicato dos Policiais Penais aqui em São Paulo, entendeu? Estou vindo candidato a federal porque fui convocado por uma categoria. O Gilberto está vindo convocado por uma categoria. Os representantes, não só do sistema socioeducativo como do sistema penal, está o quê? Encurtando, trazendo para dentro esse debate, porque não adianta a gente só debater no processo no período eleitoral. Após as eleições, nós precisamos ter esse diálogo, assim como estamos antes. E aqui eu fico um compromisso. Claro, Ana? claro. O Piva sabe quanto eu queria ter ido visitar. Algumas unidades. Mas não me deixaram ir. Né? A gente tentou, mas infelizmente... Quando eu era, inclusive, antes de eu ser candidato, né? Mas fica o meu compromisso de que assim que eleito for, antes de assumir, eu irei. Então isso já está contido no cidadão Tarcísio. Isso estará contido no governador Tarcísio. Claro, se a população do estado de São Paulo nos der a honra de transformar ele no governador e eu no vice-governador. Então eu percebo, em relação à questão da Polícia Penal, a gente sabe que tem estado da arte aí no meio, talvez diferente da Fundação Casa, a gente tem aí unidades que são estado da arte, mas que são algo pontual, onde a grande maioria é dentro da mesma instituição. Eu acho que eu sempre acredito nisso, que é importante criar um modelo e dizer este é o modelo e replicar esse modelo para todas as unidades. Vale a mesma coisa para a Fundação Casa. E o que acontece são duas coisas. Você falou do ECA. O mundo ideal seria onde as práticas pudessem virar leis. Infelizmente aqui as leis têm que virar prática e nem sempre quem escreve as leis tem a sensibilidade ao que você falou. Estando numa Assembleia, estando numa Câmara Federal, porque quem faz a lei lá, às vezes não tem a mínima noção de como é o dia a dia da prática. Então, a gente tem vários casos em relação a isso. Então, eu acho que, de fato, essa mobilização política é importante, porque é uma mobilização política legítima. Não pode ser da politicagem também. Tem que ser tem que ser uma mobilização legítima com este objetivo, de fato, de levar esse olhar, e vai ser uma missão difícil, porque ainda que eleja um estadual, um federal, 2 estaduais, um federal, não é uma missão simples, não é uma andorinha, é uma missão de convencimento, porque vocês vão ter pares lá, mas pelo menos vocês vão estar com os pares na mesma situação para mas é importante até de convencimento. Só comentar que a gente tem um canal aberto, com o Felício, que é o vice-governador. Eu também vou tomar isso porque será o nosso vice-governador futuramente. E você sempre se preocupou em relação a isso, em nos atender, mesmo antes, lá atrás, e isso faz parte. Então é bom deixar registrado, vou dizer que mais. a gente tem esse canal aberto. As forças de segurança em geral, mas vou falar de vocês que estão aqui, ao longo dos anos, houve um sucateamento terrível. E aí vem o outro lado, viu? Gilberto, Zó, Danilo, vocês. Qualquer coisa que possa ser feita, seja de valorização dos homens e mulheres, ou de infraestrutura, vai fazer uma grande diferença. Se faz. Bom, companheiros, vocês acompanharam os vídeos aí, puderam entender as nossas propostas, mas é importante dizer aos companheiros e companheiras, principalmente do sistema penal e socioeducativo, que não tem representantes lá no Parlamento Estadual e no Parlamento Federal, que só juntos, sócio-educação e polícia penal,
nós vamos conseguir esse intento e realmente mudar as condições e situações que estão colocadas. Esse é o nosso compromisso, por isso da nossa parceria com o companheiro Renato Cruz, né, que é candidato a deputado federal pelo sistema penal, e eu, Gilberto Brau, candidato a deputado estadual pelo sistema socioeducativo. Somente a união das duas categorias pode nos levar lá, né, pela primeira vez ter representantes desses trabalhadores no Parlamento Estadual e no Parlamento Federal. Agora você tem que fazer sua parte. Não basta só o seu voto. Nós precisamos do seu voto e de toda a sua família e mais 7 amigos para que possamos chegar lá com peso e realmente, além de eleitos, ter peso para reivindicar as pastas dessas secretarias e realmente colocar trabalhadores que vão administrar o sistema penal, o sistema socioeducativo e realmente fazer a valorização desses profissionais que até hoje estão excluídos, né, dos projetos governamentais em relação ao funcionalismo público. Então nós temos que pensar juntos, atuar juntos. A recuperação dos internos passa primeiro pela valorização dos trabalhadores. Se não tiver isso, e pela uma administração de trabalhadores que realmente conheçam as instituições, e não esses cargos de confiança que nada conhecem e vêm colocar a perder todo um trabalho que nós, servidores, construímos no dia a dia. Contamos com o seu apoio. Sou Gilberto Brau, candidato a deputado estadual pelo Avante 70770. Contamos com o seu apoio. Forte abraço.